E aí, gotinhas, tudo certo com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma notícia que abalou as estruturas do saneamento essa semana, acho que foi semana passada. Tá bom, vamos lá, vou mostrar para vocês o que aconteceu. Vamos, vamos lá então. Escavações na China revelam um impressionante vaso sanitário de cerâmica usado há 2.400 anos, né? Então, assim, dá pra ver que aquele meu vídeo lá sobre a história do vaso sanitário tá bem. Não tá equivocado, né? Mas tá desatualizado já, né? Pra você ver que as atualizações nesse mercado aí giram muito rápido, né? Os estudos arqueológicos estão muito vastos aí. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai ler aqui a matéria, uma matéria da Aventuras na História, né, da UOL. Vamos ver do que se trata isso, né? Então, um assento sanitário descoberto na China impressiona por apresentar um sistema muito parecido com o que vemos atualmente, ok? É, assim, eu não diria que é parecido com o vaso sanitário que eu uso aqui em casa, mas, assim, tá ok, assim, eu aceito. Ele parece que a parte de cima tá faltando, mas assim, a essência, né, que é o funcionamento dele, acho que tá ok, né? Dá pra entender mais ou menos como funciona. Então, talvez caem os dejetos aqui em cima, né? E aí ele parte para um tubo, né? Uma tubulação até que bem parecida com o que a gente tem hoje, né? Não tem muito como errar. Então, escavações realizadas na China revelaram uma impressionante descoberta para os mais apaixonados por arqueologia. Um vaso sanitário de aproximadamente 2,4 mil anos foi descoberto nas ruínas de um palácio em Yueyang. O item pode ser um dos mais antigos já descobertos por pesquisadores. Como curiosidade, eu queria mostrar para vocês onde que se encontra essa cidade aqui, né, na China. Ela se encontra mais ou menos no centro-leste aqui da China. Não é muito longe, não é muito perto de Xangai, nem de Pequim, né? Fica meio que na zona central aqui, né, da China. Bem interessante, né? Bem interessante. Vamos continuar lendo. A rica descoberta foi realizada por estudiosos do Instituto de Arqueologia da Academia Chinesa de Ciências Sociais. A curiosa descoberta foi informada pela agência de notícias. O vaso produzido em cerâmica compreende o período de estados combatentes, século 5 a.C. até 221 a.C., até o começo da dinastia Han, que durou até 220 depois de Cristo. Durante as escavações, pesquisadores se depararam com um banheiro em uma plataforma e também um notório sistema de tubulações na parte inferior que orientava o esgoto. O banheiro pode ter sido usado pelo governante Qin Shi ou até mesmo por Qin Shanggong, seu pai. Outro nome que os pesquisadores acreditam que pode ter utilizado o vaso de cerâmica é Liu Ban, que foi o primeiro imperador da dinastia Han. É o primeiro e único vaso sanitário com descarga já descoberto na China. Interessantíssimo, né? Todos no local ficaram surpresos e todos caímos na gargalhada. Imagino, né? Imagina você se deparar com um negócio desse e aí notar que se trata de um vaso sanitário de 2.400 anos atrás. Realmente é uma descoberta, assim, interessante, bem interessante. Pesquisador disse Liu Hui, pesquisador do Instituto de Arqueologia da Academia Chinesa de Ciências Sociais. O vaso sanitário compreendia um item luxuoso, mas é o que a gente já tinha falado, né? Antes, se eu não falei, eu tô falando agora, que, assim, o saneamento, né, acho que desde sempre, até hoje em dia, é um benefício para poucos, vamos dizer assim, né? Porque até hoje, mais de 100 milhões de brasileiros nem têm coleta de esgoto, né? Isso em 2023. Isso aqui tá, assim, imagina na época, né? Só os imperadores usavam uma coisa dessa, né? Um vaso sanitário, como que pode um negócio desse? Para se ter uma ideia da dimensão, apenas aqueles que integravam o alto escalão da sociedade poderiam usar. Ok.
pesquisador também explicou que o antigo vaso fora inserido dentro do prédio onde fora redescoberto e contava com um cano que resultava uma fossa localizada ao ar livre. Na época, antigos serviçais jogavam água no item de cerâmica, todas as vezes em que alguém o utilizava. Ou seja, é bem parecido, assim, é um vaso com descarga e não é também, né? Porque a gente via aqueles escravos tigres, né, que eu tinha contado da história do saneamento do Brasil, que eles pegavam, né, todos os dejetos e jogavam no rio. Então, não sei, jogar água pode ser melhor, né? Acho que com certeza é melhor do que você jogar os dejetos no rio, levando num vaso de cerâmica na cabeça, assim, né? Um vaso na cabeça. Mas, assim, mesmo assim, era o que eles tinham na época, né? O vaso sanitário com descarga é uma prova concreta da importância que os antigos chineses atribuíam ao saneamento. Ele enfatiza que existe uma pequena quantidade de registros que mostram banheiros inseridos em espaços fechados no passado. Também pelo próprio cheiro, né? Assim, não tinha muita higiene, talvez, na época. Embora muitos se questionem a maneira como as pessoas utilizaram o vaso sanitário, se sentaram ou se agacharam. Justamente porque não tem essa parte de cima, a gente não consegue descobrir, né? Ele não consegue descobrir. Explica que uma parte superior do vaso não fora redescoberta, dificultando a resposta. A possível resposta pode ser encontrada em antigos registros sobre os banheiros da antiga China. É provável que as pessoas se agachavam. Talvez até pela cultura atual, né, oriental, de as pessoas se agacharem para fazer as necessidades até o dia de hoje, pode ser, assim, pode indicar que elas se agachavam antigamente, né? Afinal, assim, é a postura mais natural possível. Ao mesmo tempo, a descoberta é fascinante por contradizer a ideia de que os vasos sanitários modernos foram inventados na Inglaterra vitoriana. Vocês lembram que eu tinha falado, né, que tinha sido inventado por um afilhado da Rainha Vitória I. Não era a Rainha Vitória, era Elizabeth. Mas enfim, naquela época, né, aquela época vitoriana, em torno de 1700, 1800. Afinal, o vaso sanitário descoberto se mostrava enganosamente avançado ao mostrar o que muito se assemelha ao sistema de drenagem de água, muito parecido com o que vemos atualmente. Realmente, isso aí não tem o que discutir. Essa ideia foi descartada por Fan Mingyang, designer com especialização em ferramentas antigas. Interessante. O mesmo veículo, o arqueólogo Xue Feng aponta que a redescoberta do vaso sanitário reflete não só o estilo de vida, mas também o cenário social que existia na antiga capital do estado de Qin. Além disso, se trata da única descoberta do tipo no campo de pesquisa de um palácio chinês. Para vocês verem, né, como que, assim, é interessante assim, pensar que o vaso sanitário foi inventado, talvez na China agora, né, e foi inventado na China e séculos, assim, milênios depois, ele foi reinventado, né, na Inglaterra, na antiga era vitoriana, né? Então, assim, é uma reinvenção da mesma ferramenta, né? Isso é muito interessante. O que será que a gente deixou de inventar? Enfim, isso aí abre muita discussão, né? Acho que talvez muita filosofia, e tudo em volta dessa invenção fenomenal que é o vaso sanitário. Assim, acho que realmente, a cada dia que passa eu fico mais convencido de que o vaso sanitário é uma das maiores invenções da humanidade mesmo. E foi inventado e reinventado, talvez várias vezes, né? Que se teve na China, talvez tenha tido em outros impérios, vamos dizer assim. Então era essa a notícia que eu queria dar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e quem sabe, né, a gente faz uma redescoberta algum outro dia futuramente. Ok? Tchau, tchau então. Até mais.